Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez agora para a transmissão dos subsídios da lição de número 6, as nossas armas espirituais. Essa lição está contida na revista editada pela CPAD e empregada pela imensa maioria de Assembleias de Deus no Brasil e também por igrejas de outras denominações e igrejas independentes. Antes de entrar na exposição dos subsídios, eu não me furto de fazer aquele lembrete tradicional. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e também uma outra sugestão que ajuda a melhorar o tráfego dos nossos vídeos. Comentem, também curtam e vou fazer ainda mais um pedido. Compartilhem em seus grupos. Eu sei que muitos de nossos irmãos têm grupos e participam de grupos na área do ensino e principalmente na área da escola dominical. Então, compartilhem o nosso vídeo para que outros também sejam alcançados. Lembrando também nesta introdução que além da transmissão semanal da lição a ser estudada no domingo, subsídios, por óbvio, também temos aqui séries, como, por exemplo, evidências que respaldam a Bíblia, livros que recomendo, 100 orações registradas na Bíblia e história da igreja, e mais uma nova série que brevemente estarei iniciando. Será a minha conversa com os adolescentes. Esse é um segmento, é uma faixa etária que precisa do nosso apoio, do nosso suporte, do nosso companheirismo, e eu estarei aqui também com uma série para falar aos adolescentes de nossa igreja. E por último, também os shorts. São aqueles vídeos curtos de 1 minuto em que eu respondo as perguntas que me são enviadas. Dito isto, com essas palavras preliminares, já vamos entrar na exposição dos subsídios para hoje, da lição que tem por título As Nossas Armas Espirituais. Estamos aí numa sequência, não vou me reportar a ela, a sequência em que estamos, porque você está acompanhando, ou seja, já passamos pelo novo nascimento, já passamos pela porta estreita, demos um pulo no tempo para falar sobre o nosso destino, depois voltamos e falamos sobre os inimigos do cristão, e eu acabei repetindo as lições da série. E agora estamos tratando das armas, porque nós estamos numa luta, estamos numa batalha. E esses dias eu li alguma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Eu não consegui guardar o nome do autor, mas eu faço questão de citar. Não é de minha autoria, mas ajuda ao nosso pensamento. É que a igreja hoje está criando muitas pessoas e criando uma filosofia de mimimi. Essa expressão você conhece, mimimi. É uma expressão que denota a ideia de pessoas frágeis, pessoas dependentes, pessoas fracas, pessoas que nunca estão satisfeitas, pessoas que reclamam do tratamento que recebem, pessoas como se fossem bebês que estão numa creche
e precisam ser tratados, esses bebês, de uma maneira tão protetora que esses bebês, claro, por serem bebês, não têm condições de viver a vida adulta. Eu entendo perfeitamente que na igreja há, no sentido espiritual, bebês, meninos que começam a crescer na fé. Mas um dos aspectos interessantes da fé é exatamente esse, é que meninos crescem, meninos se tornam adultos. Claro, outros meninos vão também começar o seu crescimento, mas nós precisamos de ter adultos na igreja e precisamos entender uma coisa, que é o ponto da lição de hoje. Eu diria que é a espinha dorsal da lição de hoje. A igreja está no campo de batalha. E quando eu uso essa expressão campo de batalha, eu me lembro do saudoso Valdomiro Silva, cantor sacro das Assembleias de Deus. Ele tem um hino cujo título é esse: No Campo de Batalha. A igreja está nesse ambiente, numa arena, num combate. Temos até um hino da harpa cristã que cantamos: Ao bom combate vamos. Cantamos o hino 212, os guerreiros se preparam para a grande luta. Então, nós não temos como fugir dessa realidade. A vida cristã é um combate diário. Esse é um ponto que eu gostaria que você agregasse, claro, se você entender que seja importante, que você agregasse na sua aula no próximo domingo. Nós estamos em um combate. É um combate diário. É um combate que se dá todos os dias e em relação ao mundo, em relação ao diabo, em relação à própria carne. Extraindo os pontos da lição passada, nós estamos em campos opostos. Estamos combatendo a carne, estamos combatendo o mundo e estamos combatendo o diabo. Então, estamos num combate. Primeira coisa. A segunda coisa é que, num combate, nós vamos falando de armamentos. Hoje, estamos aí vivendo a era da tecnologia e a gente percebe que as guerras hoje, entre aspas, são limpas. Limpas em que sentido? Limpas no sentido em que não há o embate corporal, não há o embate físico. Claro que passamos por uma fase ainda bastante tradicional, na época da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e de guerras localizadas, mas ultimamente percebemos que a guerra hoje se dá no campo da tecnologia e os armamentos mais sofisticados, os armamentos mais aprimorados que hoje países de ponta possuem são armamentos empregados mediante o uso da tecnologia, e nós estamos tendo exemplo disso nesse embate entre o Hamas, o grupo terrorista, que não é uma nação, não luta por uma nação, mas é um grupo que luta para tentar destruir Israel. Esse grupo sempre lançou mão dessas tecnologias com os mísseis lançados contra Israel, e o modo de defesa de Israel é através daquele sistema chamado Domo de Ferro, que consegue interceptar esses mísseis. Isso ocorreu inclusive agora recentemente com o ataque do Irã. O ataque do Irã, se fosse em anos passados, teria destruído grande parte de Israel pelos mísseis que foram lançados, pelos drones conduzidos à distância, claro que levando tempo para chegar em Israel, mas Israel só não foi destruído porque tem um sistema de defesa chamado Domo de Ferro, que consegue interceptar esses mísseis e manter uma segurança tal que, com todo respeito e sem nenhuma afronta,
não é? Esses mísseis nem cócegas fizeram em Israel. E, acima de tudo, claro, existe a aliança de Deus com Israel e Deus cumpre a sua aliança com a nação de Israel. Mas eu estou usando o ponto para mostrar que hoje as guerras são sofisticadas e nós não podemos também fechar os olhos a essa realidade, porque no mundo espiritual também a tecnologia é hoje um instrumento de ataque do inimigo, no sentido de destruir a nossa fé, no sentido de destruir a nossa confiança em Deus, no sentido de infiltrar-se em nossa couraça de resistência, e às vezes nós não estamos apercebidos. Hoje nós vivemos, queiramos ou não, sob a influência de um mundo virtual. É interessante frisar que nós não precisamos sair de casa se não quisermos. Nós podemos fazer as compras pela internet, nós podemos pedir remédios pela internet, nós podemos ter consultas médicas pela internet, ou seja, todas as soluções estão à nossa mão na internet e, eventualmente, daqui a pouco nós vamos ter um mundo em que as pessoas estão enclausuradas em casa porque tem todas as facilidades à mão, ao mesmo tempo em que tem também todo um quadro maligno. A expressão é essa. Ao mesmo tempo que tem um quadro maligno que chega às suas mãos através do mundo virtual. Então, é um combate. O combate muda de nível muitas vezes, o combate muda de estratégia muitas vezes, mas o combate é um combate que permanece, e o nosso grande desafio, meu querido professor, meu querido irmão que frequenta a classe na sua escola dominical, o nosso grande desafio é entender também essa realidade. Às vezes estamos lutando com armas de 400 anos, entre aspas. Claro que eu não estou tratando aqui da Escritura. A Escritura, ela é nova, ela é atual, ela é uma arma poderosa em Deus. Aqui no texto áureo, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, temos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E quando vamos para Efésios capítulo 6, que trata da armadura de Deus, nós temos aqui no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o verso 12 complementa: porque não temos que lutar contra carne e sangue, a luta não é nesse campo, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, e aqui nós temos uma classificação das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, principados, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o campo de nossa luta é esse, mas essa luta interfere na nossa vida física de todos os dias, mediante as diferentes estratégias, inclusive estratégias modernas, e isso implica também de nossa parte, como eu estava dizendo, que nós precisamos atualizar, digamos, as nossas estratégias. Por exemplo, temos aí essa oportunidade, não sou eu apenas, há vários outros pastores, teólogos, professores que têm os seus canais no YouTube. E deixe-me fazer aqui só uma observação. A gente olha os canais de pessoas que não professam a fé, a gente olha os canais de pessoas que, inclusive,
estimulam o pecado, estimulam um comportamento desviado, um comportamento mundano, um comportamento deteriorado. E essas pessoas têm aí milhares e milhares de seguidores, enquanto estamos aqui, eu e tantos outros, oferecendo esses subsídios a custo zero. Tem os meus custos, claro, porque é um tempo que eu emprego, eu tenho que me preparar, mas para você que está do outro lado, basta você ter uma internet, basta você ter um acesso e você tem a possibilidade de assistir uma aula, ainda que de maneira resumida, mas que ele lhe oferece subsídios para você lecionar diante de sua classe no próximo domingo. Mas veja a dificuldade que temos para fazer chegar essa mensagem até mesmo entre os nossos professores, entre os nossos irmãos, para que eles também tenham acesso a esses recursos. E a batalha, repita-se, a batalha se dá hoje estrategicamente nesse campo, no campo da tecnologia, no campo virtual, e nós precisamos estar atentos a isso, inclusive com as nossas igrejas produzindo bons materiais. Claro que eu gostaria de ter aqui um estúdio de primeira linha, não posso, não tenho recurso, mas quem sabe amanhã eu possa ter, não é? Mas as igrejas, com suas estruturas, elas podem ter meios para produzir bons conteúdos e chegar ao mundo, à sociedade, levando a mensagem certa, levando a mensagem correta, com a estratégia que hoje é a estratégia mais assimilável. Não é que você vai mudar a mensagem, absolutamente. Eu tenho aqui, já usei essa ilustração algumas vezes, mas não me custa repetir. Eu tenho aqui uma garrafa de água. Ela me ajuda a hidratar a garganta para facilitar o meu trabalho. Essa água poderia estar em um copo, esta água poderia estar em um tecido de plástico descartável, como essa garrafa. Essa água poderia estar num utensílio de cristal, essa água poderia estar num tecido de ouro. O que é o utensílio? O utensílio é apenas um meio, é apenas um método. Agora, o que precisa ter aqui dentro é água, o que precisa ter dentro do copo de cristal é água, o que precisa ter dentro do copo descartável é água, o que não pode mudar é o conteúdo. Mas o meio pode ser diferente e hoje nós precisamos entender que o nosso embate, já que estamos falando de embate, já que estamos falando de combate, o nosso embate se dá nesse campo da virtualidade. É aqui que estamos, é aqui que estão os nossos adolescentes. Você pensa que eles estão aí nas escolas? Claro, estão nas escolas, mas eles estão lá nos seus aparelhos, acessando as pessoas mais vis, sem citar nomes, e aprendendo delas o que não deveriam aprender, enquanto, eventualmente, muitos de nós ainda estamos andando no tempo das carroças de boi. Então, eu estou aproveitando este ensejo desta lição, as nossas armas espirituais, para falar hoje em que campo se dá o embate. Por exemplo, Paulo, em Efésios, capítulo 6, fala da armadura de Deus. E você tem de pensar o máximo possível à luz do contexto histórico e cultural da época de Paulo, para você poder então transpor a mensagem para os dias de hoje. Então, naquela época não havia mísseis. Para usar um exemplo bastante simples,
Naquela época não havia drones, naquela época não havia internet. Portanto, a figura que Paulo usa é a figura daquele soldado combatente que fazia a luta no campo pessoal, no campo corporal. Os exércitos se punham um contra o outro no campo ou em lugares estratégicos, e enquanto isso eles iam usando um contra o outro os recursos que dispunham, como por exemplo os dardos inflamados. Aqui no verso 16 do capítulo 6 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Era assim que os exércitos lutavam um contra o outro. Primeiro, usavam essas armas estratégicas que eram lançadas contra o inimigo. E à medida que elas eram lançadas, os inimigos iam sendo destruídos, mas se não fossem destruídos de uma vez só, eles iam se aproximando e entravam na luta corporal. Aí você vê, por exemplo, quando há essa descrição, você vê aqui que essa armadura implica em você ter os lombos cingidos com a verdade, ter também os lombos cingidos e vestidos com a couraça da justiça, implica em estar calçado os pés na preparação do evangelho da paz, implica em tomar o escudo da fé para resistir os dardos inflamados, não é? Aquele escudo que se põe ali na frente, implica também no capacete. Isso aqui tem uma metáfora muito profunda, porque diz aqui capacete da salvação. Aonde o inimigo lança os primeiros dardos? Lança na mente. Os dardos inflamados. É onde começamos a conceber o pecado, não é? Então, o capacete da salvação. A espada do Espírito. Então você tem que transpor a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e aí complementa orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então você tem que transpor essa armadura e tentar visualizar essa armadura naqueles soldados antigos. Só que a luta hoje não se dá dessa forma, você sabe disso, né? As armas hoje são armas de outro nível. Mas o grande ponto aqui das armaduras, ou da armadura, ou das peças que compõem essa armadura, é exatamente esse. É o aspecto da proteção, né? E, em segundo plano, o aspecto do ataque. Primeiro, você se protege. Em segundo lugar, você ataca. Você não pode atacar o inimigo desprotegido. Esse é um ponto interessante. Quem viaja de avião deve lembrar-se que antes de o voo taxiar pela pista para começar a voar, as aeromoças, os comissários de bordo, eles passam algumas orientações. E uma das orientações é exatamente essa, que eventualmente, se faltar oxigênio na aeronave, ou se houver alguma normalidade, as máscaras caem, né, máscaras de oxigênio. E qual é a orientação? Quem viajou e viaja de avião sabe disso. A orientação é primeiro você colocar a máscara em você. Não é colocar em quem está ao lado. Não é colocar na criança que está até sob sua responsabilidade. A orientação é primeiro colocar em você, para que você possa estar em condições físicas, respirando oxigênio, para então você colocar a máscara numa criança que depende de você, ou numa pessoa idosa que depende de você. Então só se coloca a máscara de oxigênio nessa pessoa depois de você ter colocado a sua máscara de oxigênio.
Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é exatamente esse. Primeiro, defesa. Depois, ataque. Achegai-vos a Deus. Defesa, proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Defesa, proteção. Em outras palavras, primeiro se prepare, primeiro cuide de você, primeiro ponha a máscara de oxigênio, para depois então você partir para o ataque. Aqui tem arma de ataque. A arma de ataque está aqui, não é? No verso de número 17, e é interessante que os pontos que o comentarista, pastor Osiel Gomes, expõe na sua lição, eles estão praticamente inseridos aqui neste texto. Né? Então diz aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada é a arma de ataque. É a arma de ataque. Mas antes da espada você tem que estar protegido, proteção. E eu diria que o nosso grande desafio hoje, a nossa grande dificuldade é que nós queremos partir para a luta em campo aberto e sem proteção. Achamos que frases de efeito funcionam. Achamos que ficar falando o sangue de Jesus tem poder funciona. Isso aí já virou refrão. Isso inclusive já chegou a ser usado em programas humorísticos. E há pessoas que dizem, usam a expressão por qualquer coisa, sem nenhum sentido, não é? Usar o nome de Jesus, isso que é usar o nome de Jesus em vão, não é? Há pessoas que fazem isso. E é uma luta, digamos, em que você vai sem nenhuma proteção. Você vai fragilizado, você vai sem condições de resistir ao primeiro ataque que você sofre. Então, por isso, essa armadura que temos aqui em Efésios capítulo 6 e também na alusão feita pelo comentarista, é uma armadura primeiro para proteger-se, para então depois você partir para o ataque. E para isso nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo. Eu mencionei aqui agora há pouco sobre a mudança de nível. Há 30, 40, 50 anos a batalha era de outro modo. As estratégias, digamos assim. Hoje não, hoje as estratégias são diferentes, são distintas e nós precisamos conhecer. Não é conhecer no sentido de assimilar, mas conhecer para saber como nos defendermos e também para sabermos como ordenar o nosso ataque. Essa é a ideia. Conhecer para saber como nos defendermos e conhecer para saber sobre como ordenar o nosso ataque. Bem, ditas essas coisas de maneira geral, o comentarista, ele traz aqui as três armas. Ele fala sobre a palavra, não é? Ele fala sobre a oração, ele fala sobre o jejum. Na relação de Efésios, o jejum não entra como arma, mas a palavra de Deus entra, porque é a espada do Espírito, e a oração entra aqui no verso de número 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos essas duas armas, e eu não vou entrar no mérito sobre elas.
Vou falar sobre o jejum daqui a pouco, que eu acho que como subsídio é mais importante. A palavra de Deus não é simplesmente a palavra de Deus lida, mas é a palavra de Deus metabolizada. Eu gosto demais dessa palavra. Eu amo essa palavra. Metabolizada. O que é metabolismo? Metabolismo é o sistema que o nosso organismo tem para extrair os nutrientes da comida e alimentar o nosso organismo e fortalecer o nosso organismo. E é exatamente isso que Paulo diz aqui quando ele fala sobre a armadura, no capítulo 6 e no verso 16. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, os nutrientes têm essa finalidade, né? Eles são metabolizados. Quando falamos de palavra de Deus, não é simplesmente a palavra lida. Poderia falar sobre a palavra lida, a palavra ouvida, a leitura orante. Já falei sobre isso nos comentários passados, o que é a leitura orante, que é um ponto extremamente importante. Mas metabolizar significa a palavra de Deus fazer parte de você como fazia de Jesus lá no deserto. Interessante que eu disse agora há pouco que nós temos de conhecer a estratégia do inimigo. E no deserto aprendemos que o inimigo conhece a palavra. A única diferença é que ele distorce a palavra a seu favor. E foi o que ele fez com Jesus e fez exatamente o mesmo que fez com Eva no Jardim do Éden. Só que Jesus tinha a palavra metabolizada. Enquanto o diabo dizia, está escrito, Jesus dizia, também está escrito. Oração. Eu poderia falar aqui 1, 2, 3 horas sobre oração. Oração é diálogo. Oração é conversa. Oração é você esconder-se em Deus. Oração é você abrigar-se em Deus. Oração é aquela via de mão dupla em que você fala com Deus e Deus responde. Oração é mais para fortalecer você. Oração é mais para você alinhar a sua vontade à vontade de Deus. E a oração também é um meio através do qual o Senhor trabalha para que as contingências sejam alteradas e as contingências substitutas possam realizar a sua soberana vontade. Então, é um meio que Deus nos dá, é um meio da graça que Deus nos dá para que a sua soberana vontade se realize. E aí, sobre o jejum, como eu disse que gostaria de falar um pouco mais, eu estou tentando evitar aqui esticar, porque eu prometi fazer vídeos mais curtos, né? Jejum. Vamos tirar algumas coisas aqui que são ensinadas e são cascas colocadas no jejum pela tradição. Primeiro, o jejum não é penitência. Segundo, o jejum não é sacrifício. Jejum não é uma forma de você barganhar com Deus ou de você recompensar Deus por aquilo que Deus fez por você, enviando Cristo ao mundo para salvar aqueles que creem no seu nome. Jejum não é nada disso. Jejum é um meio de você se desprender da carne para, no espírito, você estar mais próximo de Deus, e por isso o jejum deve ser acompanhado da oração, porque você tem esse desprendimento da carne que lhe permite dedicar-se à oração e dedicar-se também à palavra de Deus, e isso demanda um tempo exclusivo. E para desmistificar mais algumas coisas, jejum não é para ser feito de qualquer modo, a toda hora, em qualquer lugar. Por exemplo, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na escola,
se na universidade, dirigindo um carro, lá no 10º andar de um prédio, num andaime. Não é lugar para fazer jejum. Isso aí é meramente uma tradição, é uma atitude impensada e isso não deve ser de maneira nenhuma estimulado. Jejum deve ser num tempo definido que você, porque jejum significa abstenção de alimentos, né? E, então você vai tirar um tempo para abster-se de alimentos, mas nesse tempo você vai estar desprendido da carne para dedicar-se à oração e dedicar-se à palavra de Deus. Pessoas doentes precisam ter cuidado em relação ao jejum, né? Pessoas que têm problemas de diabetes, pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm outras sortes de doenças, precisam ter cuidado, porque o seu organismo depende de ser alimentado, né, para ser nutrido, para ser fortalecido. Então, eu acho muito interessante nessa lição, que trata especificamente do jejum como uma arma. Ele é arma, sim, se ele for feito dessa forma. Agora, você, num prédio de 10 andares, jejuando, a tendência é você ter problemas sérios, né, o organismo não resistir, e de repente sofrer até uma vertigem, cair lá de cima e morrer. Então, muito cuidado, né, com essas tendências, né, que se segue, né? Eu vou jejuar, e aí você está dirigindo, você é um motorista, digamos, de aplicativo, você é um motorista de táxi e você está jejuando, levando outros passageiros que dependem da sua segurança, dependem das suas condições físicas. Não é para isso o jejum, né? O texto lá de Atos, quando os missionários foram enviados, Paulo e Barnabé, diz que jejuando e orando, mas eles estavam jejuando e orando em condições, digamos, ambientais propícias ao jejum, Então, eu quero encerrar, não é, a minha participação hoje, o meu vídeo, a transmissão com esses subsídios, com todas essas considerações já feitas, e desejar a você uma boa aula no próximo domingo, diante da sua classe, ou se for no outro dia, e que possamos tirar o melhor proveito da lição de hoje, que tem por título As Nossas Armas Espirituais. Lembrando o que eu disse no início, estamos num combate. É um bom combate. Ou como diz o hino da harpa cristã, ao bom combate vamos. E na próxima semana, se Deus quiser, lição de número 6, aliás, lição de número 7, vamos estar estudando o perigo da murmuração. E todas essas lições agora, elas estão tratando da nossa caminhada, estão tratando da nossa peregrinação. Grande abraço em cada um e um beijo no coração. E não se esqueçam, aqueles que ainda não estão inscritos, inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações. Até a próxima semana.